Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas, maranhenses. Eu, antes mesmo de entrar no mérito da medida provisória, eu queria saudar aqui os concursados da Polícia Militar e aproveitar o ensejo, rapidamente, para fazer uma observação que eu já tinha feito a respeito do efetivo da Polícia Militar no Estado do Maranhão. Eu sou um crítico árduo das propagandas enganosas do governo comunista. O governo comunista tem gastado recursos com outdoors, com propagandas na televisão, em rádios, dizendo que o efetivo aumentou em 3 mil policiais. Desculpa, Vossa Excelência, tem que falar sobre caminhamento. Eu peço desculpa, Vossa Excelência, viu? Tá, ok. Mas, Vossa Excelência, entrar no mérito do assunto. Depois você tem tempo suficiente para falar de outro assunto, mas agora só sobre medida provisória. Ok, vou entrar para a sua medida provisória. Mas só para finalizar, senhor presidente, só para finalizar o que eu estava falando, esses 3 mil efetivos que entraram, eles não aumentaram o efetivo da Polícia Militar. O que eles fizeram? O efetivo saiu. Quantos policiais saíram da corporação? E quantos policiais efetivamente entraram? E esse saldo que é o importante. Então, essa análise, essa pesquisa é que eu estou fazendo e que apresentarei em breve para esta Assembleia. Quantos saíram e quantos entraram? E, efetivamente, qual foi o aumento desse efetivo? Mas me desculpe, senhor presidente. Eu vou entrar aqui no mérito da medida provisória. A medida provisória, número 236, do governador do governo comunista. Muito bem. Em primeiro lugar, essa é mais uma medida provisória. Eu sou um crítico também das medidas provisórias, porque, como digo aqui sempre, o próprio governador que escreveu um livro a respeito das medidas provisórias, criticando as medidas provisórias, na época em que era deputado federal, hoje é o governador da história do Estado do Maranhão que mais edita medidas provisórias. Uma incoerência como é o seu governo. Então, esta é mais uma das dezenas e dezenas de medidas provisórias que ele edita. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora. Vamos entrar na questão em si da medida provisória. Eu estava agora há pouco falando sobre propaganda enganosa. O governo do Estado do Maranhão, o governo comunista, ele é tão midiático, mas tão midiático, que até mesmo na ementa da medida provisória, ele tenta fazer propaganda enganosa. Então, senhoras e senhores deputados e deputadas, por favor, eu gostaria de um segundo de atenção para que eu possa aqui ler a ementa enganosa desta medida provisória. A ementa diz o seguinte: anistia débitos originários de créditos tributários decorrentes de penalidades pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias na forma que indica. Acrescenta dispositivo à lei número 7.799/2002, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, um leigo ou aquele que está lendo aqui a medida provisória, que lê a ementa é aquele pequeno texto em cima que tenta resumir o que é a medida provisória, ou um projeto de lei e assim por diante. O leigo que lê isso, ele vai achar o quê? Ele vai achar que o governo comunista está dando anistia de débitos para os micro e pequenos empresários, o que é uma verdadeira mentira. Porque se nós formos lermos as palavras do próprio governador, logo acima, que tenta explicar de forma não muito clara, mas que tenta explicar o propósito dessa medida provisória, o porquê da urgência desta medida provisória, ele mesmo, o próprio governador, admite o erro que fez, admite o seu erro. E aqui está, senhoras e senhores deputados, a anistia proposta é parcial e alcança as multas decorrentes da falta de entrega de arquivos digitais à Fazenda Pública Estadual, referente às declarações dos contribuintes,
correspondentes aos fatos geradores de janeiro de 2016 a março de 2017, que foram lançados por erro do ente tributante. Por erro do ente tributante. Essa medida provisória, ela vem a corrigir um erro do governo comunista. Essa medida provisória vem a corrigir um erro do governo comunista que cobrou de forma indevida os micro e pequenos empresários e que agora, com esta medida provisória, tenta corrigir. E é importante, é claro que eu vou votar a favor da medida provisória, porque ela corrige um erro do comunista no passado. Mas que em sua ementa, e o que ele deve vender para os blogs e colocar na televisão com o seu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, é que ele está beneficiando as micro e pequenas empresas. Veja o nível da propaganda enganosa deste governo. Um governo que tem a coragem de ir à televisão para mostrar a obra do Anel da Soja no Sul, que foi obra do governo Rosiana Sarney e que hoje está inacabada, e que eu fiz aqui nesta casa mesmo, uma audiência pública, e que nenhum membro do governo comunista se fez presente, e continua a obra sem estar acabada, e o governador coloca na televisão que a obra do Anel da Soja é dele, que a obra da Estrada do Arroz é dele, que os aumentos que ele deu para os professores é dele, sendo que estava tudo no plano de carreiras do Estado do Maranhão. Muito bem, senhor presidente. Eu me excedi um pouco, peço desculpa a Vossa Excelência, mas quero dizer que o que o governador fez fere o princípio da isonomia tributária, fere o princípio do não confisco, pois aqui no artigo 2º desta medida provisória, senhor presidente, ele diz que a anistia outorgada por esta medida provisória não confere ao sujeito passivo qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas sem um benefício. Aqueles que já pagaram, nós aqui estamos, de uma vez por todas, botando a mão e dizendo: o governo errou e não vai devolver o dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque, apesar do erro que o governo fez, apesar da cobrança indevida que o governo fez, ele ainda contrariou a lei federal que diz que empresas que estão no Simples não podem pagar mais de R$300 de multa, e ele cobrou R$750 de multa. Um verdadeiro absurdo. O governo está perdido. E é por isso que ele tem dias contados. Ano que vem, veremos a resposta do povo. Muito obrigado, senhor presidente.